Orientação para o culto doméstico, preparada pela Igreja Presbiteriana de Santo André. Judas, um homem comum. Vamos seguir esta ordem para nossa orientação para o culto doméstico. Vamos adorar a Deus, começando com a leitura do Salmo 15. Salmo 15, versos 1 a 5. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Bem, o que esse salmo me faz pensar é que, dependendo de mim mesmo, serei sempre abalado. Sou um pecador. Somente pela graça de Cristo é que posso pensar em cumprir o que é exigido aqui nos versículos 2 a 5. Não sou capaz, não sou digno, mas foi-me dada a bênção, e a você, crente em Jesus, também foi dada esta bênção, de crer no único homem que cumpriu todas estas exigências e todas as demais feitas por Deus, a fim de que os homens demonstrassem o seu amor por ele e a sua justiça, em verdade, a sua justiça diante de Deus e dos homens. Só Jesus Cristo o fez. Só o Senhor Jesus satisfez a isto que está aqui prescrito no Salmo 15. E nós, reconhecendo-nos como pecadores, como gente que não cumpre o que está aqui, vejam, não cumprimos sequer uma dessas características. Ainda que a façamos por muito tempo, não a cumprimos sempre. Somos pecadores. Somos indignos de habitar no tabernáculo do Senhor, de estar no seu santo monte. Já não temos condições de dizermos não seremos abalados. Ao contrário, nós devemos ser abalados. Somos pecadores. Mas em Cristo Jesus, somos redimidos, reconciliados, justificados mediante a fé, tendo assim paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu convido você que assiste esse vídeo agora a parar um pouco, a empregar o teu tempo em oração, confessando o pecado, adorando o Senhor, agradecendo ao Senhor pela dádiva do perdão, do arrependimento que te fez crer e que traz como consequência, tudo por graça do nosso Deus, o perdão, a paz com Deus, a condição de habitar no tabernáculo do Senhor, a condição de ter com Ele comunhão, habitando no seu santo monte. Gaste tempo, ore a Deus. Eu queria ter mais
mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu Vamos agora estudar a palavra de Deus. O tema da pregação é Judas, um homem comum. E o texto base para a nossa meditação na palavra do Senhor é de João, capítulo 13, os versos 21 a 30. Por favor, abra sua Bíblia lá e acompanhe a leitura. João 13, de 21 a 30. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A este fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa,
ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando nós lemos um texto como esse, que mostra uma situação tensa, uma situação provocada pela palavra do Senhor Jesus ali de imediato, mas na verdade com uma causa anterior, a intenção, o propósito, o acordo de Judas de trair ao Senhor Jesus, como podemos ver nos demais evangelhos, a declaração de Cristo faz aflorar uma situação tensa e que tem, por iniciativa do próprio Senhor Jesus, a sua solução. Ele entrega o pedaço de pão molhado, no outro texto, aquele que com ele pôs a mão no pote para tomar o pão certamente molhado. O Senhor Jesus identificou Judas como aquele que o trairia. Nós, quando pensamos em Judas, logo pensamos em alguém da pior espécie, uma pessoa execrável. Mas nós temos que pensar em Judas conforme a proposta que se faz aqui. Judas como um homem comum. A questão está em discutir o significado dessa expressão. Judas, um homem comum, o que isto significa? O pensamento comum das pessoas é de dizer que cada uma delas, a começar por mim mesmo, seja bom. As pessoas são boas. As pessoas talvez tenham algum problema aqui ou ali, mas em essência são boas. E esse tipo de pensamento comum foi apresentado muitas vezes por muitos filósofos. Entre eles, por exemplo, lá no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Ele, falando sobre o bom selvagem, dizia que o homem, no seu estado natural, era bom. O homem é bom por natureza. A sua condição se degrada na medida em que, exposto às dificuldades da vida, exposto às pressões da sociedade, ele começa então a expor as maldades que desenvolve, mas naturalmente o homem é bom. Esse pensamento iluminista de Jean-Jacques Rousseau, na verdade, é um pensamento que percorre toda a história da humanidade. E nós, seres humanos, sempre pensamos que somos bons. Os outros talvez sejam maus. Encontramos motivos até para que eles sejam maus. Mas nós e as pessoas que são como nós são boas. O homem é bom por natureza. Eu sou bom por natureza. Você que me escuta é bom por natureza. Esse é o pensamento comum. As crianças são boas por natureza. Os indígenas, as pessoas são puras. Esse pensamento comum, apresentado por Rousseau, chegou aos nossos dias. E em nossos dias tem as suas versões. Entre as versões deste pensamento está a versão progressista do pensamento de que o homem é bom por natureza. E a filósofa, a pensadora Márcia Tiburi, uma representante desse pensamento progressista, agora no século XXI, expressa esta tendência do ser humano a imaginar-se bom, dizendo que o criminoso não é mau por si só, não é mau em si mesmo. O criminoso, antes de ser criminoso, é uma vítima da sociedade. Se ele não fosse vitimado pela propaganda, pelos conceitos da sociedade capitalista, ele não desejaria as coisas, logo ele não praticaria crimes. Ele, no seu estado natural, é bom. Esse tipo de conceito faz com que nós pensemos
em como Judas seria visto aos olhos das pessoas comuns deste mundo. E certamente Judas seria visto como um homem sob as pressões da sua cultura, as pressões da sociedade na qual se desenvolveu. Judas, cujo nome remete à fundação do seu próprio estado, ou a bênção de Jacó sobre seus filhos teve a sua maior expressão sobre o seu filho Judá, a tribo mais importante e significativa do reino de Israel, não só pelo seu tamanho, mas por lá estar a capital do reino, era Judá. Caído o reino do norte, permaneceu o reino de Judá. E Judas é um nome em homenagem a toda essa tradição histórica. E além disso, mais recentemente, mais próximo dos dias da encarnação do Senhor Jesus, portanto, mais próximo dos dias de Judas, Judas Macabeu foi um grande herói, 200 anos antes de Judas nascer. Um grande herói judaico, ajudando a libertar o povo de Judá do domínio seleucida. Judas, um homem sob a pressão da sociedade, com o peso do seu próprio nome, era um nacionalista e desejava que Jesus Cristo assumisse o trono de Judá, o trono de Israel, recuperasse a posição de Israel perante as demais nações. E claro, cria nisso esperando pela bênção do Senhor, mas à sua própria maneira. Judas então era um homem bom por natureza, que se tornou alguém que agiu de uma maneira reprovável moralmente por causa das pressões sociais. Este é o pensamento comum. Judas, um homem bom. Judas, um homem bom como os demais. Judas, um homem comum. Contudo, vejamos o que diz a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 3. Abra lá comigo a sua Bíblia. Romanos 3, a partir do versículo 10. Veja lá. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A perspectiva cristã a respeito de Judas, e na verdade a respeito de toda a humanidade, pode-se utilizar da mesma frase tema desta pregação. Judas, um homem comum, mas não um homem comum por ser bom por natureza, não um homem comum por manifestar a sua maldade como vítima da sociedade, um homem comum por quê? Porque é injusto. Um homem comum porque não entende e nem busca a Deus. Está extraviado, está perdido, inútil, não faz o bem, nem sequer um. Um homem que tem na sua garganta a maldade e que trama a maldade contra os outros. Um homem cuja língua é veneno de víbora. Um homem cuja boca é cheia de maldição e de amargura, cujos pés são velozes para derramar sangue, que destrói a partir de sua própria iniciativa. Um homem cujos caminhos são de destruição e de miséria e nos quais não há paz. Um homem que não teme a Deus. Esta é a condição comum a todos os homens. Sim, Judas, um homem comum como cada uma das pessoas ao longo de toda a história,
que nasceram descendentes de Adão e o fizeram nos seus pecados. O mesmo Paulo vai dizer no capítulo 5, versículo 12 da sua Epístola aos Romanos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Judas, um homem comum, como eu, como você, pecador, ofensor do Senhor, naturalmente desviado, mau, que não teme a Deus. Assim, voltando para o Evangelho de João, poderemos ver, ainda antes da identificação de Judas como traidor no capítulo 13, que há pistas apresentadas sobre o seu caráter no Evangelho de João, capítulo 12. E se você olhar ali no capítulo 12, versículos 4 a 6, verificará Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus e que estava para traí-lo. João já escreve a história como consumada. Disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E a seguir explica João, versículo 6. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Ladrão. As pessoas que estão afastadas de Deus, as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, que vivem nas trevas da sua própria morte, da sua própria maldade, essas pessoas expressam aquilo que está em seu coração perdido, em seu coração mau. Como visto há pouco em Romanos 3, vemos agora aqui em João 12, o que poderia ser manifesto por Judas, senão o desejo de ter aquilo que não poderia ser seu, de tomar para si aquilo que pertencesse a outrem. E alguém vai poder dizer assim: não, mas isto não é uma acusação de maldade quanto a Judas. Ele cuidava da bolsa e poderia precisar de algum dinheiro. Veja comigo, o perfume que nesse contexto é mencionado era muito valioso. Se fosse vendido, muitas moedas, muito dinheiro poderia ser acrescentado à bolsa, a qual era carregada por Judas. Aqui o versículo 6 diz, ele tendo a bolsa, logo ele era o administrador dos recursos dos discípulos, dos recursos que estavam sendo usados para o sustento daqueles 13 homens, os 12 mais o Senhor Jesus. Pois bem, quanto maior fosse a quantidade de dinheiro na bolsa, mais facilmente uma ou outra moeda poderia ser extraviada. Não é esse o argumento que muitos usam para tomar algo dos seus empregadores? Ah, ele tem tanto, ele não vai sentir falta disso aqui. Judas era um ladrão. Ele expressava a sua corrupção como um homem comum, desejando ter aquilo que não lhe pertencia, querendo ter o que pertencia aos outros, e assim se preparava para furtar. E o que o texto nos mostra é que João o identificava como um ladrão, porque ele tirava o que na bolsa se lançava. Isto é, ele não apenas iria retirar o que fosse lançado ali pela venda do perfume, caso isso acontecesse, mas ele vinha retirando o dinheiro da bolsa. Era um ladrão. Era um homem comum. Eu não estou aqui acusando você de ladrão ou de ladra, por favor, mas gostaria que você se examinasse e pensasse se a sua vida é permanentemente honesta. Ninguém precisa saber da sua resposta. Deus já sabe o que você é e como você vive, mas é bom que você se identifique com uma pessoa comum, uma pessoa que sem Cristo está perdida. Sem Cristo, se comportará desonestamente.
No capítulo 13 do Evangelho de João, vemos nos versículos 10 e 11. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Recentemente estudamos esse texto e vimos que a lavagem dos pés produzida pelo Senhor Jesus trazia consigo vários significados. E o significado mais imediato, não o significado explicado pelo Senhor a partir do versículo 12, que são aí mais 2 ou 3. Aqui, diretamente no procedimento da lavagem, quando o Senhor Jesus Cristo diz: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. O Senhor está dizendo aqui aos seus discípulos que aqueles que nele creem são por ele purificados. E que essa purificação, ainda que seja por uma fé incipiente, uma fé elementar, mas uma fé verdadeira no Cristo de Deus, no encarnado redentor de todo aquele que nele crê, este, crente em Cristo, será por Cristo purificado. E Cristo demonstrou que purifica o homem inteiro lavando os seus pés, isto é, crendo, ainda que com a fé de uma criança, com a fé imatura, mas crendo em Cristo, está salvo. Fé em Cristo. Fé para deixar-se lavar. Fé para submeter-se à ação do soberano Senhor e não fazê-la por si mesmo. Fé em Cristo. Ele procede à minha purificação. Judas não carregava consigo esta fé. E, embora tivesse seus pés lavados, não foi purificado. E o Senhor Jesus sabia que ele não cria. Sabia que Judas não depositava nele a fé salvadora. E é por isso que ele diz ao final do verso 10, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia quem era o traidor. O Senhor Jesus identificava então algo que é comum a todos os homens em Judas. Naturalmente, o homem que muitos entendem ser bom e puro, Jesus sabia, porque conhecia a história e, como Todo-Poderoso encarnado, sabia do seu decreto, que todo descendente de Adão era pecador como Adão. E que, como Adão, era morto em seus delitos e pecados. Morto como todos os demais. Judas era um homem comum, um incrédulo, um homem morto em seus pecados, como eu e como você. Se Cristo não interviesse em nossas vidas, se Cristo não agisse em nossos corações, se Ele, na pessoa do Espírito, Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Espírito, não agisse em nós, nós jamais creríamos. Continuaríamos sendo gente comum, gente perdida. Judas era assim. Nós que cremos, fomos retirados dessa condição. Mas aqueles que ainda agora ouvem essa pregação e permanecem incrédulos, são pessoas comuns, como Judas. São incrédulas. Como já vimos, além de ladrão, e no texto que acabamos de ler, Judas era traidor. E no capítulo 13, deste agora de João que estamos lendo, podemos ver no versículo 18, Jesus dizendo a respeito do exemplo que havia dado aos seus discípulos, coisa que estudamos também recentemente. Então ele diz no versículo 18, como já anunciado, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Certamente que escolheu para a vida, que escolheu para a salvação, aqueles que, segundo o capítulo 13, verso 1, são os amados seus, amados do Senhor,
aqueles aos quais ele ama até o fim, aqueles que ele recebeu das mãos do Pai, aqueles que recebidos, e todos os que o Pai lhe dá vão a Jesus, aqueles que recebidos por Jesus, por ele serão ressuscitados no último dia. Isto é, a garantia de salvação dos escolhidos de Deus. Jesus disse no 18, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. O Senhor Jesus está dizendo que Judas é um homem comum, um infiel, um traidor. Nós, sem Cristo, somos assim também, infiéis e traidores. Somos infiéis a Deus, traímos a Deus. Quantas pessoas há que, professando a sua fé numa igreja verdadeira, uma igreja de Cristo Jesus, anunciam para que todos possam ouvir, eu creio nas Escrituras Sagradas, eu creio no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade eterna, eu creio na mediação de Jesus Cristo, Deus eterno na pessoa do Filho, encarnado entre os homens. Creio que viveu de maneira santa, creio que morreu pelos meus pecados, creio que ressuscitou dentre os mortos, creio que está nos céus, reinando sobre a criação e que voltará para buscar a sua igreja e fazer juízo sobre os incrédulos. Nós cremos assim, eu creio assim. E 5, 10, 15 minutos depois, estamos pecando, estamos traindo ao Senhor. Estamos dizendo por nossos atos, por nossas palavras, por nossos pensamentos, estamos demonstrando que nós cremos, mas somos pecadores. Nós somos retirados do inferno, mas continuamos carregando sobre nós o peso desse corpo de corrupção. Ainda não fomos transformados, o pecado ainda está diante de nós e nós diante do pecado. Somos traidores, somos pessoas comuns. Se não fosse o Senhor Jesus nos trazer da morte para a vida, não fosse Ele nos transformar, não fosse Ele agir de maneira salvadora, redentora e santificadora, nós permaneceríamos assim como no início de nossas jornadas nesse mundo, traidores, traindo a Ele, traindo a nós mesmos com a nossa incoerência. Eu digo que algo é verdade pela manhã e digo que algo idêntico é mentira pela tarde. Como disse há pouco no exemplo, confesso a Cristo diante dos homens e também o nego diante dos homens. E traidor dos outros. Quantos casais se quebram por causa da traição? Quantas sociedades se quebram por causa da traição? Quantas amizades já foram rompidas? Traição. A bênção que nos foi concedida pelo Senhor nosso Deus é que, apesar de nós sermos infiéis, Ele permanece fiel. Nós, como homens comuns, traímos. O nosso Senhor, absolutamente incomum, não trai. E vai nos transformando cada vez mais, tendo salvo a nossa vida, nos transformando para que nós sejamos cada vez menos do homem comum, o velho homem, cada vez mais do homem incomum, o novo homem, a nova criatura. Judas, um homem comum, um traidor. E nós? Judas, no texto que lemos, no capítulo 13, estava junto com os demais discípulos. Ele mais 11 na presença do Senhor Jesus. Estava ali com seu coração já engajado na traição, já negociada a traição. E Judas estava com os demais discípulos,
como se nada tivesse acontecido, nada estivesse por acontecer. Judas era um dissimulado. Judas, diante da situação que é levantada pelo Senhor Jesus, quando disse no verso 21, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá, o movimento aconteceu entre os discípulos, mas Judas continuou silente. Talvez tenha se comportado como os demais apenas para não destoar, dissimulado. E no verso 26, quando o Senhor diz, respondendo a João, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, tomou, pois, o pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Nós não vemos, nem aqui, nem nos demais evangelhos, Judas caindo ao chão e dizendo, não, de modo nenhum, não sou eu nunca faria isso. Não, Judas permanece quieto, dissimulado. Num dos relatos nos evangelhos sinóticos, há o registro de que ele teria dito, acaso seria eu, Senhor? E Jesus lhe respondeu, tu o disseste? Veja, ele ainda faz uma pergunta para escapar da situação. Seria eu? É claro que não, né, Senhor? Judas, um dissimulado. Judas, um homem comum. No verso 30, nós vemos que ele, já tendo comido, já tendo recebido o bocado dado a ele pelo Senhor Jesus, saiu logo, sem dizer o que iria fazer, dissimulado. Quantos de nós, em nossos pecados, confrontados pelos nossos erros, expostos desnudos, somos capazes de dizer, é verdade, pequei. A posição comum é negar. E a posição muito comum é fazer de conta que não tem nada acontecendo. Me faz lembrar de certa animação, aquela chamada Madagascar. Você se lembra? Em que alguns pinguins, muito espertos aqueles pinguins, faziam coisas que não poderiam fazer. E quando se sentiam examinados, o que eles diziam? Sorriam e acenem, rapazes. Dissimulação. Nós vivemos com esta prática muito frequente em nossas vidas. Isto porque nós vivemos no pecado. Nós, ainda que redimidos pelo Senhor Jesus, ainda gostamos do pecado. Ainda temos muito dele em nossas vidas. Ainda carecemos da santificação, da transformação. Judas era um dissimulado, era um homem comum. Como somos nós? Não devemos ser homens comuns, mulheres comuns. Devemos ser incomuns, isto é, não inclinados à desonestidade, crentes no Senhor Jesus, fiéis e verdadeiros, não dissimulados. Assim, então, nós vemos que Judas, como homem comum, estava sujeito a coisas terríveis, que nós, redimidos em Cristo, já não estamos mais sujeitos, mas que o mundo, preenchido por pessoas comuns e incrédulas, está sujeito. O mundo está sujeito à influência do maligno. Paulo, ensinando aos Efésios a respeito da gloriosa redenção pela soberana escolha de Deus, Deus Todo-Poderoso decretou a salvação, Deus Todo-Poderoso realiza a salvação pela mediação de Cristo Jesus, age em nós na pessoa do Espírito Santo e, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivifica. E a seguir, capítulo 2 da Epístola aos Efésios, versículos 2 e 3, Paulo vai apresentar os nossos 3 inimigos. Nós mesmos, a carne, o mundo em que vivemos e o diabo. O homem não é naturalmente bom. Um dos seus inimigos é a carne,
a sua inclinação ao pecado, a sua própria corrupção. Judas, um homem comum, corrupto. Nós, sem Cristo, corruptos. Nós, em Cristo, carentes de santificação. Mas as pessoas, em geral, estão sujeitas à influência do ambiente onde estão, o mundo. Não se tornam boas ou más por causa do mundo, mas dão lugar à sua própria maldade em meio ao mundo. E estão sujeitas às sugestões, às tentações, às maquinações do diabo. Judas foi influenciado pelo diabo. Nós vemos isso no capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, influência. Judas, um homem comum, influenciado pelo diabo, sujeito às suas sugestões, aceitando-as, incapaz de resistir. Recebe a sugestão e a sua própria maldade no contexto em que vive faz aflorar a maldade. Eu vou trair a Cristo. Vou trair a Jesus. Ele não é quem eu esperava. Aceito a influência. Acontece que os homens com os quais convivemos não estão apenas sob essa influência. Eles muitas vezes estão tão comprometidos com o inimigo que não têm condições por si mesmos de estar comprometidos com o Senhor Jesus. O que disse Jesus sobre isso? Ou é sim, ou é não. O seu dizer não pode ser dúbio, e é impossível que aquele que comigo não ajunta, não deixe de espalhar. Ou ajunta comigo, diz Jesus, ou espalha. Está sem Cristo. Está espalhando, isto é, está sujeito ao inimigo, sob a sua influência. E como diz o capítulo 13, a partir do versículo 27, após o bocado, após comer o pão molhado com o qual ele se alimentava ao lado do Senhor Jesus, imediatamente entrou em Judas Satanás. Mais do que influência, Judas foi possuído pelo inimigo. E nós, quando falamos sobre isso, podemos ficar até um pouco assustados, mas tenhamos atenção, meus irmãos. As pessoas que não são crentes em Cristo Jesus vivem expondo a sua maldade, vivem cultivando a sua maldade neste mundo, vivem expondo a sua maldade sob sugestão do maligno, e não poucas vezes estamos diante de pessoas possessas de espírito maligno, que vão agir contra Deus e contra tudo o que houver ao redor que faça sugestão da existência de Deus. Que dizer dos cristãos, então? Serão contra. Agirão contra o povo de Deus. São influenciados, são possuídos. Nós cristãos não podemos ser possuídos pelo maligno. O Senhor Jesus diz que o mais valente venceu o valente e ele não pode ser vencido por esse segundo. O Senhor Jesus habita em nós, ele é o mais valente. Ninguém pode ocupar o seu lugar, mas estejamos atentos, porque ainda carregamos esta carne corrupta, ainda vivemos nesse mundo corrupto e ainda podemos receber e acatar as sugestões tentadoras do maligno. Nós não devemos cultivar esse aspecto da vida comum do homem em pecado. Devemos cultivar a santidade para a qual Cristo nos redimiu. Assim, não somos mais homens comuns, somos incomuns e devemos cada dia mais sermos diferentes do homem comum, diferentes de Judas. Concluindo, caros irmãos, voltando para o capítulo 12, vendo o versículo 46 daquele capítulo 12, nós percebemos algo que o Senhor Jesus Cristo traz e que não entregou para Judas.
Judas continuou sendo um homem comum, mas entregou a nós que cremos em Cristo. Nós que nascemos comuns como Judas, mas somos retirados da morte pela graça de Cristo. Nós, como diz a palavra de Deus em João 12:46, pudemos crer naquele que veio como luz ao mundo. Jesus veio como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que creia em Cristo Jesus não permaneça nas trevas. Nós fomos retirados dessa morte, retirados do lugar comum, retirados dos nossos conceitos velhos, antigos, corruptos, e transportados para um novo lugar, uma nova condição. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que nós somos transportados pelo poder de Deus para o reino do Filho e do seu amor. Como podemos continuar vivendo como pessoas comuns? Judas comum, os perdidos comuns como Judas. Nós, pessoas incomuns, iluminados por Cristo Jesus. No capítulo 13, verso 10, é dito: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Nós somos limpos, fomos lavados pelo nosso Senhor Jesus. Então vemos o 15: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Devemos viver como Cristo viveu. Ele absolutamente único. Nós, seus discípulos, incomuns neste mundo, seguidores de Cristo, negadores de nós mesmos, fiéis a Deus, honestos, crentes no Senhor, verdadeiros, livres por graça da influência do inimigo. Deus abençoe a sua vida e que nós, como testemunhas de Cristo, sejamos portadores da palavra do Senhor, para que muitos homens comuns, se eleitos para a vida, se escolhidos por Cristo, venham a se tornar pessoas incomuns, semelhantes ao Senhor Jesus, abandonadoras do pecado, seguidoras da verdade em Cristo. E Deus te abençoe. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Todo-Glorioso, Todo-Santo, do que foi e de onde foi que o Senhor nos tirou. Quanta maldade, Senhor Deus, quanta treva, quanta corrupção. Ó Deus, temo dizer, Senhor Deus, que muitos que andam no meio dos cristãos não se dão conta da grandeza da salvação porque nunca saíram da lama. Porque nunca, Senhor Deus,
se deram conta de que não criam em Cristo e, por não crerem em Cristo, continuaram vivendo nas trevas onde estavam. Então não vem diferença, não vem nova vida, não vem transformação. Mas há outros, Senhor Deus, que creram em Cristo, e isso já faz tanto tempo, que se esqueceram de onde vieram, esqueceram da maldade que carregavam. Talvez tenham crido ainda muito jovens, ainda na infância, e não tenham percebido a corrupção que poderia se desenvolver em suas vidas. E por serem crianças, não se identificavam como más, embora fossem assim. Não importa, Senhor Deus, qual seja a condição do homem, precisamos de Ti. E aos Teus redimidos, Senhor Deus, pedimos-Te por Tua graça, que sejam conscientes, Senhor, da sua nova vida, do que foram libertos. Que entendam, Senhor Deus, que é muito mais do que um conjunto de palavras. Nós fomos, de fato, retirados da nossa morte, das nossas trevas, da nossa maldade, da nossa corrupção, da nossa inimizade, do nosso dolo, a nossa ação intencionalmente má. Fomos retirados, Senhor Deus, das nossas inclinações ao roubo, ao furto, à traição, ao adultério, à dissimulação, à incredulidade, basicamente esta. E fomos removidos, Senhor Deus, da influência do maligno, porque o Senhor habitando em nós nos faz capazes de resistirmos a essa influência. Ó Deus, capacita-nos a não cedermos lugar ao maligno. E te adoramos, Senhor Deus, porque onde o mais valente habita, não há lugar para o valente. Onde o Senhor Jesus habita, não há lugar para Satanás. Seja adorado, Senhor, porque nos libertaste desta morte. Concede, Senhor Deus, que sejamos a cada dia gratos e que assim gratos te amemos e te sirvamos. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém.